Sempre achei as impressoras 3D meio bobas, como se só servissem para imprimir brinquedinhos ridículos e engraçados que vão só entulhar sua mesa no trabalho. Nunca considerei elas uma ferramenta de verdade para a oficina, e muito menos para uma marcenaria. Bem, a Bambu Lab entrou em contato comigo recentemente e me desafiou nesse sentido. Disseram que querem que eu imprima 5 itens para minha marcenaria. Isso seria realmente útil para que eu possa demonstrar o quanto uma impressora 3D pode ser versátil. Bem, eu aceitei o desafio deles e é isso que vou tentar fazer hoje. Primeiro, eu pedi para o Mini-Me fazer todo o trabalho pesado, porque é para isso que servem os filhos, e aí eu pude abrir a caixa. Recebi deles a impressora Bambu Lab A1 Combo. Ela se chama Combo porque vem com o sistema automático de materiais, que é o sistema automático de materiais. Basicamente, ele comporta 4 rolos de filamento que permitem à máquina imprimir em várias cores. Bem, não demorou muito para termos todas as peças espalhadas pela bancada, e então pudemos começar a montar isso, e não poderia ter sido mais fácil. Na maior parte, ela já vinha pré-montada, só precisava de alguns parafusos aqui e ali para fixar as peças maiores. Conseguimos ligar e já estávamos prontos. Eles facilitaram muito a configuração. Achei interessante poder usar o aplicativo deles no meu celular para navegar por milhares de modelos online e salvar meus favoritos em uma coleção pessoal. Consigo acessar detalhes de um modelo específico direto do meu celular. Como este localizador de centro, posso ler avaliações e ver diferentes variações do modelo. E então, com apenas um clique, posso enviar diretamente para a impressora. A impressora puxa o arquivo e toca uma musiquinha rápida para mim. Então ela começa a se preparar para imprimir. Ela faz uma rotina legal toda vez, garantindo que tudo esteja perfeitamente ajustado, e até escova os dentes antes de começar a trabalhar. Ela começou a traçar sua carreira na minha oficina, e minha impressão inicial foi ótima. Me impressionou como a impressora funcionava suavemente. Também gostei de poder me afastar e ainda acompanhar seu funcionamento. Só de acompanhar o progresso pelo meu celular, eu podia até pedir para ela tirar uma foto e me mostrar como estava indo. O mais impressionante foi a velocidade de impressão dela. Eu não conseguia acreditar na velocidade, colocando as linhas e ainda assim sendo extremamente precisa. Além disso, essa nem era a velocidade máxima que ela é capaz de atingir. Ela terminou o localizador rápido, então vou mostrar como funciona. Basicamente, você só precisa posicionar ela em um canto da peça e depois traçar uma linha. Depois, basta girar a peça e repetir para achar o centro exato, inclusive em objetos redondos. Isso vai ser super útil quando eu estiver usando o torno. Não vou mais precisar tentar fazer isso com uma régua. Certo, esse já foi, faltam 4. Agora eu imprimi essa coisinha aqui. Esse time-lapse foi capturado pela câmera embutida direto na impressora, mas acho que ela não gosta das luzes da minha oficina. Assim que terminou, pude tirar da base de impressão e então encontrar um rolamento que encaixasse dentro dele. Eu alinhei bem em cima e então dei algumas marteladas com o martelo da persuasão para encaixar completamente. Depois centralizei na peça de compensado e prendi com 3 parafusos Phillips. E então me torturar colocando um parafuso de fenda. As coisas que eu faço por vocês. A outra peça foi presa em uma tábua separada. E então, elas podiam ser unidas. Pronto, uma mesa giratória para pintor. Isso vai fazer com que eu só precise preparar uma tábua de apoio ao aplicar acabamento em uma peça. Antes eu precisava cobrir as paredes com plástico e circular a peça para aplicar o spray, mas agora posso apenas girar a peça. Isso é incrível, já foram 2 de 5. Vamos para o próximo. Agora eu decidi imprimir algumas dessas coisas. Esse trabalho demorou um pouco para ser concluído, mais de 4 horas e meia. Quando ficou pronto, destaquei-os da base de impressão e quebrei os pequenos suportes restantes. Então, o que são eles? Bem, são suportes para baterias. Eu fui lá e parafusei todos os 3 em fila, bem na lateral de um dos meus bancos. Agora eu posso guardar minha bateria extra bem aqui, ao lado do carregador, assim elas ficam prontas para uso e fáceis de pegar. Certo, isso faz 3. E agora? Esta é minha nova serra de trilho. É uma ótima serrinha, mas eu tenho um grande problema com ela.
Fico preso com aquele saquinho de pó, tão útil quanto a escova de cabelo do Patrick Stewart. O que eu preciso é de um adaptador que se encaixe na saída e depois se abra o suficiente para aceitar a mangueira do meu coletor de pó. Subi, fui ao computador e abri o Fusion 360. Comecei com um pedaço de tubo e depois fiz outro em formato de cone. Esta será a seção para encaixe de tamanho maior. Escavei o centro e mantive as paredes na mesma espessura da outra peça. Em seguida, modelei um tubo maior para encaixar minha mangueira de pó de diâmetro maior. E por fim, eu apenas combinei as 3 peças em uma só. Pronto, um adaptador de porta de pó. A partir daí, pude exportar o arquivo e depois importá-lo no Bambu Studio. Eu poderia ajustar qualquer configuração e modificar a qualidade da impressão, se quisesse. E então, eu só envio pelo programa de fatiamento e depois para a impressora. Ele envia para a nuvem da Bambu. E então, a impressora baixa pela internet e começa a trabalhar imediatamente. É tão bom não precisar ficar mexendo com carregar o arquivo em um pendrive e depois ter que descer as escadas para colocar fisicamente na máquina. É totalmente automatizado, então posso continuar preguiçoso no sofá comendo salgadinhos. Assim que o trabalho termina, a cabeça de impressão se move para cima e sai do caminho, e então a plataforma de impressão apresenta o produto finalizado e canta outra música. Certo, vamos tirar isso e ver como encaixa na serra. Perfeito. E perfeito. Bem, vamos ver isso em ação. Eu preparei minha serra de trilho para cortar uma faixa desse tampo. Normalmente, isso espalharia poeira por toda parte, mas com o novo adaptador e meu coletor de pó ligado, ele capturou praticamente tudo. Isso é incrível. Bem, já são 4 coisas úteis impressas até agora. Quero fazer um novo insert de 0 folga para minha serra de esquadria. A minha antiga já foi muito usada, e a única coisa zero nela é que ela é 0% eficaz. Então vamos tirar essa coisa inútil e depois projetar uma nova. Primeiro imito o formato do inserto, ajustando bem os arcos nas pontas. Faço os furos escariados para os parafusos e colocar tudo no lugar certo era fundamental. Depois, escavei áreas onde a espessura total não era necessária. Como a peça é maior que a base da impressora, precisei pensar em uma forma de produzi-la em 2 partes menores para depois uni-las. Pensei que usar pinos em uma peça e furos na outra poderia resolver o problema. Assim, elas devem se encaixar sob pressão e alinhar perfeitamente. Depois, pedi à impressora para trocar a cor para vermelho. Eu até comentaria que isso lembra coisas dos programas de espremer espinhas, mas seria nojento demais, então prefiro não falar. Começamos a imprimir agora. Foi uma impressão longa, durou mais de 4 horas. E utilizou muito filamento, 185 gramas exatamente. Mas cada rolo comporta 1 quilo de filamento e esse vermelho custou só R$20. Então isso significa que essa impressão está me custando apenas $3,70. Isso não é nada mal. Ao terminar, removi a base da impressora e a flexionei para soltar as peças. Depois, pude quebrar os suportes ao redor dos pinos e então retirar os suportes internos que estavam nos buracos. Com jeitinho, as 2 peças encaixaram perfeitamente. Neste ponto, pude colocá-lo no lugar e fixá-lo com os parafusos antes de fazer o corte inaugural. E como o centro do inserto tem preenchimento sólido de 100%, vou querer fazer o primeiro corte com uma tábua por cima, para que o plástico não derreta todo e fique grudado na parte de cima. Bom, isso foi tranquilo? Olha só, cara, isso está perfeito. Pronto, agora são 5. Mas como minha esposa sempre diz que eu sou exagerado, vou fazer mais um. Tive uma ideia para um pequeno gadget que pode acabar sendo bem legal. Não sei se vai funcionar muito bem, mas queria testar. Então, fiz rapidinho no Fusion e mandei para a impressora. Levou cerca de 15 minutos para imprimir e ficar pronto, então desci à oficina para testar. Assim que terminou de imprimir, pude destacar da base de impressão. E aí, tirar os pequenos suportes que estavam nele e remover o suporte que estava dentro dessa área pequena. Então, o que é isso? Bem, é um pequeno clipe que se encaixa em uma trena padrão. Como minha visão não está melhorando, marcar as medidas nas tábuas às vezes pode ser cansativo. Com isso,
Prendo na trena, deslizo até o ponto certo e encosto o lápis no ângulo reto. E fazer uma marca, sabendo que está exatamente no lugar certo. Então, digamos que eu queira marcar várias tábuas a 7 polegadas. Posso alinhar a pequena agulha com a marca de 7 polegadas. Certifique-se de que o clipe está totalmente encaixado, e então marcar as tábuas fica super fácil. Eu só prendo a fita na borda e faço uma marca. Faço uma marca, faço uma marca e faço uma marca. Não tem como ser mais fácil do que isso. Aqui está uma visão mais próxima. Você pode ver que eu coloquei exatamente em 7 polegadas. Aí eu só faço minha marca a partir desse pedaço em ângulo reto. E se eu tirar o clipe da fita, você pode ver o quão preciso isso é. Essa marca de lápis está exatamente em 7 polegadas. E com um pequeno ímã embutido, eu acho que você poderia guardar o negócio bem na própria trena. Provavelmente vou deixar isso na serra de fita e pegar quando precisar. Vou trabalhar um pouco mais nesse design e talvez até disponibilizá-lo para compra no meu site. Bom, isso faz 6 ferramentas úteis impressas para a oficina. Tenho que dizer que estou realmente impressionado com essa máquina. Não penso mais que impressoras 3D servem apenas para brinquedos inúteis. Essa coisa é uma ferramenta de verdade e tem sido super útil. Além disso, tem sido muito divertido de usar. Bom, é isso para este vídeo. Até a próxima. Se cuidem e até mais. Ah, droga, caramba. Vou ter que fazer isso de novo. Bem, agora está encaixando perfeitamente. Mas o problema é que ele pode simplesmente deslizar e aí fica meio solto, fazendo barulho. Foi meio burrice minha fazer desse jeito. Preciso aumentar isso aqui para que isso possa encaixar por dentro. Isso deve resolver. Terceira vez é a vencida. Esta é minha primeira tentativa com o inserto de 0 folga. As peças ficaram com uma aparência muito boa e se encaixaram muito bem. Mas enquanto eu martelava as peças, comecei a ouvir alguns barulhos. Só quando olhei para cima, percebi o que estava ouvindo. Eu estava destruindo a borda superior enquanto martelava ela sobre a outra peça, então acabei estragando completamente. Essa foi uma impressão de 4 horas que agora virou lixo. Bom trabalho, idiota.